Vamos com a primeira informação, vamos para a segunda reportagem da nossa série sobre alienação parental. Vamos ver agora quais os prejuízos psicológicos que são causados nos filhos que ficam entre essa atitude dos pais. Ansiedade, medo, culpa. A alienação parental, muito além do distanciamento, traz prejuízos psicológicos, principalmente para a criança, que é obrigada a conviver em meio a uma guerra familiar, sem chances de se defender. Depois disso tudo, inclusive, as crianças acabam se sentindo culpadas por terem sentido o que sentiram, por terem fidelizado com o genitor alienador. E muitos deles sofrem depressão, acabam fazendo uso de álcool, tentativa de suicídio, fugas, outros comportamentos, né? E aí já na fase adulta. E muitos deles também repetem a própria relação afetiva dos pais. Gabriel Aquino conta os problemas que enfrentou por conta da alienação parental praticada pela mãe contra o pai dele. Na semana de provas da escola, vinha sempre acompanhado de uma situação que teu pai tá vindo te pegar, com 2 dias antes de fazer a prova era colocado esse medo. E aí eu sempre fiquei ruim na escola, as matérias nunca deram certo, sempre teve essa dificuldade. Então é que eu adquiri alguns problemas, psicologicamente falando, que é a questão da ansiedade. Segundo a psicóloga, é comum notar que geralmente o pai ou a mãe alienador quer obrigar o filho a ser como ele. Então a criança passa a existir como se fosse o genitor. Geralmente são pessoas que têm algum componente, né, psiquiátrico, algum comportamento, né, algum comprometimento de comportamento, né, comprometimento psicológico, e não dá conta de perceber que mantém essa relação assim com o filho. Chegava a me chamar de um monte de coisa e falar que meu pai... Eu não podia ter a aparência do meu pai porque aquilo ali era uma afronta para ela. E a partir dessas ações, a criança começa a desenvolver a chamada síndrome de alienação parental, quando tudo que é passado para ela a respeito de um dos pais começa a ser reproduzido, mesmo que de forma inconsciente. A criança passa a ser programada para odiar o outro genitor, que é o genitor alienado, geralmente o genitor que deixou o lar, que foi embora, né, que rompeu a relação. E a criança, ela fideliza, ela assume um pacto de lealdade com o outro genitor, geralmente o que fica, de modo que ela passa a manifestar os mesmos sentimentos, geralmente, inclusive, em 95% dos casos da mãe. Geralmente, a criança que está sofrendo alienação parental vai demonstrar sintomas em diversas áreas da vida. E a gente vê isso na escola, né? É muito comum as crianças apresentarem comportamentos na escola, criança, adolescente. É comum essas crianças, esses filhos, depois apresentarem, não é, comportamentos diferentes, arredios, tristes ou de rebeldia. A psicóloga explica que a alienação parental geralmente começa antes mesmo do divórcio. Já um estudo mais aprofundado, nós vamos ver que essa relação ela já existia muito antes do divórcio acontecer, porque é uma relação que tem a ver com o próprio perfil psicológico, né, dos adultos que estão ali. E isso reflete também em dificuldades com o relacionamento com o outro genitor, que pode demorar anos para ser recuperada. Quando isso se percebe, geralmente já tem muito tempo de dano. Já tem muito tempo de afastamento do vínculo afetivo com o outro genitor. E a maioria dos genitores, geralmente os pais, eles desistem. É muito comum ver pais que de fato desistem de buscar o filho em função do desgaste daquela relação. Com tudo isso, quem sofre e leva as marcas pelo resto da vida é quem menos tem culpa e deveria estar sendo protegido de uma guerra que, para eles, acontece entre as pessoas mais importantes do mundo. Todas as histórias de violência familiar, elas vão ser lembradas, geralmente lembradas para a vida toda.
O que a gente pode fazer é ressignificá-las, para que essas lembranças possam existir sem causar a mesma dor que causava antes. Mais um episódio intrigante, instigante sobre essa questão aí da alienação parental. A verdade é que eu nem vou me estender muito, porque ontem já falei bastante sobre isso e não quero me tornar repetitivo. Até porque a especialista foi perfeita em toda a análise que ela fez. Ontem também houve comentários muito importantes em cima de todo aquele cenário. Agora, a verdade, lamentavelmente, é que nós vivemos hoje numa sociedade que está doente. Lamentavelmente. Mas olha, é com muita tristeza que a gente chega a essa conclusão. E essa doença da sociedade, a gente consegue perceber nesse tipo de atitude que a mãe, no caso a mãe, mas pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a avó, que procura manipular a criança, que procura fazer uma lavagem cerebral na criança, que procura induzir a criança a odiar aquela outra pessoa, o seu pai, a sua mãe e assim por diante. E aí, como muito bem disse a psicóloga, esse ódio que ela gostaria de ter alimentado no filho contra o pai, isso se volta contra ela depois, porque a criança, em algum momento, ele vai perceber que foi manipulado. E manipular sentimentos, isso é algo muito grave e muito triste. Sempre há um preço a pagar.